Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, boa tarde! Sejam todos mais do que bem-vindos ao nosso Além da Saúde. Segundou e a gente começa a semana sempre te convidando para repensar nos seus hábitos, para ser um pouquinho melhor hoje do que fomos ontem e assim a gente vai subindo degrauzinho a degrauzinho. Ai, mas Fabiana tá no fim do ano. E daí? E daí? Ainda temos dias, semanas antes do fim do ano e dá sim para você chegar no Natal e no Ano Novo melhor do que no Natal e do Ano Novo que você foi no ano passado. Agora, esse comprometimento depende de cada um e o nosso comprometimento todas as segundas é trazer assuntos que façam você refletir, que faça você ter mais conhecimento, que eu sempre friso, que esse conhecimento é a nossa riqueza maior, que ninguém tira isso da gente e a gente pode somar, dividir e multiplicar quando a gente tem mais conhecimento e a gente diminui o quê? O preconceito das coisas, tá bom? E nessa segunda-feira, dia 13 de novembro, estamos no episódio de número 24 e vamos falar sobre o mês de novembro. Novembro Azul, uma campanha importantíssima de prevenção e de conscientização contra o câncer de próstata. Então, atenção, homens de plantão e todas as mulheres que têm a nossa audiência aqui no nosso Além da Saúde, que acabam também sendo impulsionadoras para que esses homens realmente se cuidem mais. Muitas vezes a mulher pega na mão do homem e vai até o consultório com ele para que ele possa realmente adquirir essa consciência da importância de se cuidar, de ter essa prevenção como palavra-chave e não só buscar a parte médica quando já está com o problema instalado. E a gente vai falar de inúmeras vertentes aqui em relação ao câncer de próstata com ele, que eu tenho a honra de entrevistá-lo mais uma vez e de dar as boas-vindas pela primeira vez visitando aqui o nosso Além da Saúde, Dr. Darcy Schiavon de Abreu, urologista e também ele atua na medicina integrativa. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos de Limeira. É um prazer. Eu também me sinto honrado de estar aqui com você. Quando você faz o convite, vamos usar um jargão, eu me viro nos 30 e estou aqui com você. E fico extremamente lisonjeada por tê-lo aqui junto com a gente, por você ter arrumado realmente um tempinho na sua agenda, que eu sei que é concorridíssima, para estar aqui com a gente no nosso Além da Saúde. Por isso, nosso público, nossa audiência, vocês que estão pelo YouTube ou pelo Facebook, o chat, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, está ao vivo aqui e está liberado. Então, se vocês tiverem durante o nosso bate-papo alguma dúvida, por favor, manda pra gente. Vamos ter o prazer de passar, não é, de fazer essa pergunta para o nosso convidado, para o Dr. Darcy, que eu tenho certeza que várias pessoas acabam se beneficiando. Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo acaba tendo mais conhecimento, tá bom? Agora, doutor, é interessante a gente começar falando, não é, que o câncer de próstata, ele é um dos mais comuns do público masculino. Explica pra gente essa história e por quê. Sim, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum nos homens. O primeiro ainda é o pulmão, o malvado cigarro. No entanto, o câncer de próstata, ele tem uma porcentagem grande de câncer na vida do homem e também na estatística. Na vida, como é um câncer que aparece com frequência, 3 homens de 10 vão ter câncer de próstata e conforme aumenta a idade, aumenta a incidência. E também é um câncer muito prevalente e ele está ligado a um monte de outras situações que eu acho que nós vamos conversar durante a nosso bate-papo. Agora, o doutor já citou uma questão aí nessa resposta. O doutor falou que com o passar dos anos, não é, ele fica mais prevalente. Então, o câncer de próstata, ele tem ligação com o envelhecimento. Exatamente. O envelhecimento veja bem, quando nós éramos jovens, 20, 30, 40 anos, nós não tínhamos esse problema.
Até às vezes eu comento, quando tínhamos 20 e 30 anos, nós estávamos indo programando para ir para a praia, para o passeio, para a balada. Aí chega aos 40 anos, aí nós começamos a diminuir o funcionamento do nosso corpo. É uma seleção natural, é como funciona o ser humano. Não um ou outro, nós todos. E aí nós começamos a produzir coisas de menos. E com isso fica, vamos dizer assim, havendo exaustão de material, e aí as doenças vão aparecendo. Então, de sair da praia e das baladas, nós começamos a frequentar os istas, urologistas, ginecologistas, cardiologistas. Os especialistas. Os especialistas. Mas aí a gente abre um parênteses, que a gente não precisa deixar para ir no médico de confiança, no seu especialista, só quando tiver algum sintoma. A gente está mudando, tentando, não é, ferrenhamente mudar essa concepção da medicina curativa para a medicina preventiva, que ainda no Brasil estamos engatinhando, mas as pessoas já estão começando a entender a importância de visitar um médico para fazer o seu check-up anual sem necessariamente ter algum sintoma, não é, doutor? Esse é o ponto, e esse ponto é o que salva. Se nós trabalhamos de forma preventiva, atuando antes que a doença apareça, ou, então, tomando atitudes no início da doença, é a hora que nós médicos conseguimos oferecer cura para o paciente. Depois que a doença esparramou, aí a gente oferece administração. Mas no início a gente consegue oferecer cura. Quais são os sinais ou sintomas que os homens devem ficar atentos, doutor Darcy? Então, um começo de aula de anatomia só para ele perceber como que funciona. A próstata é uma glândula exclusivamente masculina. Só nós, homens, temos. E a função dela é produzir o esperma, a parte líquida. O espermatozoide é fabricado lá embaixo no testículo. Os espermatozoides sobem, se misturam com o líquido espermático e ali, então, essa esperma funciona como alimento e transporte para chegar e fecundar. Só que a uretra passa no meio da próstata. E quando a próstata começa a crescer, ela aperta a uretra. Bom, essa é a anatomia que eu queria dar. Quando começa a apertar a uretra, nós temos dificuldade para urinar. Faz a força e o jato de urina sai fino, fraco e sem pressão. E quando vai urinar, a pessoa tem a sensação de não esvaziamento completo. Porque a bexiga tem uma força de impulsão da urina, porém a uretra aperta. E com isso sempre tem sobra. Então é uma outra queixa que o paciente tem, a sensação de não esvaziamento da urina. Mas durante o dia está tudo bem. Vou ao banheiro, está tudo fácil, estou acordado. O problema é à noite, que você também não teve o esvaziamento completo, só que essa hora você está dormindo e você percebe que você tem que levantar 2, 3 vezes para ir ao banheiro, e quando volta do banheiro para a cama, ainda tem aquela sensação de que sobrou urina dentro da bexiga. Então, urinar com jato fino, fraco, sem pressão, urinar várias vezes durante o dia e principalmente à noite já são alguns sinais. E também temos aí uma ardênciazinha para urinar, facilitação para infecção de urina, podendo não, sim ou não ter um sangramento na urina, e aí conforme o paciente vai conversando, dando essas informações para o médico vai fazendo os exames necessários para fazer um diagnóstico. Agora, a importância disso tudo é que os homens não sejam tão resistentes quando começarem a sentir, não é, terem sintomas iniciais, já buscarem o auxílio e o acompanhamento médico para que esse quadro não se evolua, não é, doutor? E também, agora, só ainda acrescentar um pouquinho do que eu esqueci de falar na anterior. Esses sintomas é por crescimento da próstata. Certo. Podendo esse crescimento ser benigno,
que é o crescimento normal da próstata. Que todo mundo vai ter um crescimento com o envelhecimento. Vai ter o envelhecimento ou maligno, que seria o câncer da próstata. Certo. Então, dessa forma, a hora que a pessoa começar a sentir esses tipos de alterações na micção, seria interessante que ele fosse ao médico, para o médico identificar qual é o problema que está acontecendo em sua próstata. Porque assim, tendo esse diagnóstico, aí vai ter a linha de tratamento que vai ser seguida, não é, doutor? Que são diferentes. São diferentes. Às vezes a gente até fala assim, o paciente fala para o médico que ele está tendo um problema na próstata, mas é o médico que vai falar para ele se aquela doença é maligna ou benigna, porque os sintomas são parecidos. As duas coisas vão acontecer, para qualquer uma das doenças, maligna ou benigna, os sintomas são os mesmos. Então, é o médico que vai falar, o senhor está com câncer de próstata. Através de como? De exames. O exame físico, a anamnese, que é a conversa. Que é importantíssima. Que é importantíssima. Conversar com o paciente, ouvir o que ele tem para falar. Aí o exame físico, e aí a gente vai agregando mais situações, exame de laboratório, de imagem, biópsia, e todo o arsenal que a gente tem até a gente concluir se essa doença é benigna ou maligna. O tão famoso teste físico temido, não é, pelos homens. Exato. Que vira motivo de brincadeirinha sem graça na roda dos amigos, mas vai um conselho: melhor virar motivo de chacota e ser brincadeira do que ter a doença não diagnosticada, porque é um tipo de câncer, se diagnosticado no início, assim como o câncer de mama, tem altas chances de cura, não é, doutor? Do meu ponto de vista, que eu já sou um médico de bastante tempo e que eu já gosto de conversar com o paciente, gosto de examinar, para mim, eu valorizo muito o exame físico. O exame de toque, que é o exame toque retal, em que a gente tem a possibilidade de pôr a mão na próstata, pôr a mão na glândula, sentir o tamanho, a consistência do tecido, ver vários detalhes morfológicos de como ela está e poder ter uma conclusão mais rápida, antecipada, não esperar a situação progredir para depois, então, a gente dar um diagnóstico tardio. Eu acho que isso acontece frequentemente no consultório, me corrija se eu estiver errada. Os homens vão até o consultório, têm alguma queixa em relação a esses sintomas que o doutor acabou de descrever pra gente e pede, falando, eu quero fazer só exame de sangue. E, na verdade, um exame complementa o outro. Só o exame de sangue é muito vago para se chegar num diagnóstico preciso, né, doutor? Você fez a fala certinha. Um complementa o outro. Eles perguntam, doutor, qual é melhor, o exame de sangue ou o exame de toque? Eu falo, os dois são bons e os dois têm margem de erro. O ideal é que se faça os dois para atenuar, diminuir margem de erro. Quanto mais o médico é investigativo, maior a chance de fazer um diagnóstico precoce e, caso haja o problema, aí, então, você institui um tratamento adequado para essa pessoa. E eu quero lembrar você que está nos acompanhando, nossa audiência, para que vocês sejam os nossos multiplicadores. O que isso significa? Que você compartilhe a nossa live com os amigos, compartilhe nos grupos de WhatsApp, com os familiares, porque mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que é brilhante, é de ouro, é um conhecimento que as pessoas precisam ter. Parece que a gente sempre bate na mesma tecla, mas ainda tem muitas dúvidas em relação ao câncer de próstata, à conscientização, à prevenção. Dr. Darcy é um profissional incrível, que tem realmente muito conhecimento, muita experiência nessa área e pode, com maestria, ensinar isso pra gente. Eu digo que hoje o nosso programa é uma aula, tá? Então você aproveite e compartilha. Curte também a nossa live, se inscreva nos nossos canais, tanto, né, no YouTube, Facebook, Is Rádio Podcast, nos meus canais também, pelo Instagram, pelo YouTube, Fabiana.Fatoreto, para você acompanhar os nossos conteúdos, para você ter acesso a tudo isso. E lembrando que a tecnologia é tão maravilhosa que muitas vezes, durante o nosso programa aqui ao vivo, as
pessoas não conseguem acompanhar horário de trabalho, correria, enfim, mas ele fica arquivado à sua disposição para você poder assistir, para você poder colocar no carro e escutar quando você quiser, tanto pelo YouTube ou pelo Facebook. Espalhe essa notícia dessa tecnologia para que mais pessoas possam ter acesso a isso também, tá bom? Hoje, conversando com o Dr. Darcy Schiavon de Abreu, urologista, e também trabalha na área da medicina integrativa, falando com a gente sobre o Novembro Azul, um mês de conscientização e de prevenção aí do câncer de próstata. Se você tem alguma dúvida, quer mandar pra gente, os chats, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, estão aqui abertos para você participar, tá bom? Doutor, esse tipo de câncer, não é o câncer de próstata, ele tem uma faixa etária específica para aparecer ou não? Usualmente depois dos 40, principalmente se eles têm antecedentes familiares. Ou seja, tem um grau de hereditariedade aí. Isso, tem um grau de hereditariedade, mas tem coisas que também influenciam o aparecimento. 40 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela pede para que quando a pessoa, o homem, tem antecedentes familiares, e bastante, às vezes é pai, irmão, tio, então que ele comece aos 40 anos. 45 é uma boa idade para se começar, mesmo que você não tenha familiares com... Histórico familiar. Eu lembro que antes a gente instituía depois dos 50, mas o mundo está virando. Uhum. E eu vou usar talvez uma informação que eu gostaria de falar no final, mas eu vou falar agora. O estilo de vida está influenciando de eu tirar o convite dos 50 anos para o 45. Ou seja, antecipando. Antecipando, porque está sendo mais comum nós encontrarmos câncer de próstata nessa mais tenra idade. Em pacientes mais jovens, né? Porque antes eram 60 anos, a gente pegava um ou outro, tal, 60 anos, e que dali para frente que ele ficava mais incidente. Uhum. Mas ele foi abaixando. Hoje, às vezes a gente pega vou pôr a palavra garotão, de 45, 46 anos, porque nos dias nossos agora, 45, 46 anos, é um garotão e começando a apresentar sinais de câncer de próstata. 40 anos, ele viveu só metade da vida dele ainda, estatisticamente falando. Uhum. Então, ele tem mais metade. E se nós conseguirmos, nós médicos ou medicina, conseguir deixar ele curado, ele vai tocar a vida dele normal, ele vai viver tudo que ele foi programado para viver. E vai tocar a vida dele normalmente, a vida familiar, social, profissional, vai ver os filhos crescerem, vai ver os netos, porém, o que a gente fala, nos dê a chance, ou seja, fase inicial. Ou seja, os homens hoje, a partir dos 40 anos, já fica ali com aquela luzinha amarela. Se tem histórico familiar, luzinha vermelha, direto para o médico, para os 40 anos já começar a fazer, não é, essa prevenção. Fazer o exame, o toque retal e o exame de sangue, que é o PSA. PSA. Certo? Agora, se não tem histórico familiar, não tem sintoma nenhum, no máximo, a partir dos 45 anos, buscar auxílio de um urologista para fazer essa varredura, digamos assim, para conversar. E, inclusive, a gente conversava, não é, antes de iniciar aqui o nosso podcast, e o Dr. Darcy citou um negócio que é bem interessante, que é uma questão cultural. Porque nós, mulheres, nós menstruamos. E quando nós menstruamos, as mães já nos levam ao ginecologista naturalmente, para que o médico explique o que vai acontecer, não é? Se o ciclo está regular, se não está, se vai precisar tomar algum tipo de remédio para ajudar, se a menina está tendo muita cólica. Então, a gente já tem esse costume de ir ao ginecologista e fazer esse acompanhamento. Agora, culturalmente, os meninos não têm essa indicação. Nenhuma. Não é? Então, exato. Eu acho que vale aqui, atenção, mamães de meninos, e isso vale pra mim, que sou mãe de menino, não é? Na pré-adolescência, prestar atenção também, se não precisa levar no médico, porque muitas vezes os meninos ficam acanhados, ficam com vergonha, a gente não sabe como conversar. O médico vai poder ajudar nesse quesito,
não é? E falar, conversar, porque daí aquele boom de hormônios no menino, já tem a parte sexual, não é? Que vai vir logo a seguir. Não tem como a gente tampar o sol com a peneira. É a vida é assim, e a gente quer o quê? Que eles cresçam de uma forma mais tranquila e mais saudável e tendo essa consciência do corpo e que eles precisam se cuidar desde jovens, não é isso, doutor? Então, e esses meninos de 13, 14, 15 anos, está vendo aquela revolução hormonal, é a hora do desenvolvimento do pênis, desenvolvimento de bolsa escrotal, desenvolvimento de testículo, o que isso vai repercutir? Infertilidade lá na frente. Infertilidade, e ele vai ter dificuldade de poder ter o filho dele. Exatamente. E isso, se tivéssemos visto naquela fase em que ele está dando aquela transição de mudança hormonal, que começam a mudar as características do pênis, os pelinhos, tal qual vocês, e nos meninos também. Essa é a hora. É a hora que a gente pode dar um hipodesenvolvimento e o médico estimular e esse menino evoluir e ficar um homem normal sem dificuldades lá na frente. Agora, doutor, vamos traçar um paralelo. O doutor disse anteriormente que os pacientes, por estilo de vida, estão apresentando câncer de próstata mais jovens. Estão 45, 46, 47 anos, vários apresentando câncer de próstata. Quando o histórico da doença a partir dos 50, 60 anos de idade. Traçando um paralelo para esses casos de câncer nos pacientes mais jovens e nos pacientes com mais experiência, digamos assim, não é? Tem diferença? O câncer de próstata no paciente mais jovem, ele tende a ser mais agressivo ou não? Não tem nada a ver? Não, nesse caso ele não tende a ser mais agressivo, mas ele aparece onde ele deveria ter aparecido lá aos 60. Vamos pôr assim, aparece precocemente. Exatamente. Esse menino de 40, repetindo a frase, esse menino de 40 que deveria estar tendo, já que ele vai ter o câncer, vamos puxar assim, por que ele não teve aos 60? Por que ele tem que estar tendo agora aqui aos 40? Não. Vamos empurrar pela frente, vamos embora lá para frente e vamos ver se a gente posterga o máximo possível, porque existem influências que podem nos levar, nós homens, e não só na parte do câncer de próstata, que é o foco nosso, mas outros cânceres também. A gente vai chegar a falar sobre isso, tá? Mas eu quero lembrar vocês que o nosso apoiador, a Academia Focus Esportes Clube, está aniversariando, nesse mês de novembro, aniversário da Academia Focus, completando 19 anos de trabalhos ininterruptos e um trabalho essencial e com muita excelência e qualidade. O investimento que a Focus faz no material humano é louvável, porque não adianta você ter só o investimento, não é, nos aparelhos de musculação, na parte física, na estrutura. Não, a Focus pensa em tudo, pensa na estrutura e pensa também no material humano. Então, a equipe de professores, ela é realmente fantástica. Eles trabalham em sincronismo, muitas vezes, não é? Eles têm aulas e têm também as reuniões onde toda a equipe se reúne para falar da evolução dos alunos, para falar da evolução dos treinos, o que eles podem modificar, tanto na parte da musculação, das aulas de bike, HIIT, alongamento, tem o espaço pilates, tem a natação, para todas as idades, a partir dos bebês de 6 meses até quando você quiser nadar. Tem a natação com a metodologia Gustavo Borges, que eu sou fã e que realmente surte muito resultado, principalmente nas crianças, na natação infantil, porque a metodologia, ela preconiza aprender brincando. Então, se você quer conhecer tudo isso pessoalmente, agende seu horário, não tem custo, você vai lá e vai conhecer, vai fazer um tour pela academia para você saber, não é, conhecer toda a estrutura e saber como é que funciona toda a academia, tá bom? Rua Tenente Belisário, 367, no centro aqui de Limeira. Siga também as redes sociais, no Instagram, @Focus Esportes Clube, porque no Instagram a academia sempre faz conteúdos incríveis e que dá pra você... Sabe quando mexe aquela chavinha assim, fala, poxa vida, eu podia já inserir isso no meu dia a dia?
dia? Eu já podia melhorar isso, não é? No dia a dia da minha criança, do meu filho, do meu marido? Pois é, a Academia Focus Esportes Clube nos convida a melhorar sempre. É aquilo que eu falei no início do programa. E tem coisas que ninguém faz pela gente. Ou é você, ou é você. Doa ou não doa. Então, envelhecer, todos nós vamos. Mas como vamos envelhecer, a gente pode escolher. Hoje em dia, a gente já chegou nesse ponto, tá? Da tecnologia, que a gente pode escolher. Mas muitas vezes depende da gente, né, doutor? Eu diria quase que totalmente. Você falou muito bem. Compactuo mesmo com esse detalhe. Envelhecer nós vamos, mas o direito à escolha de como nós vamos envelhecer é escolha da gente. E isso bate com uma conversa que nós vamos ter ali na frente sobre a próstata. Sobre o estilo de vida. Guarde esse termo, estilo de vida, que tem feito com que os garotões, os meninos de 40, 45 anos, apresentem câncer de próstata muito precocemente do que o usual, que seria depois dos 50 e 55 anos de idade, tá? Doutor, o doutor citou por cima, assim, em relação aos exames. A gente já falou do toque retal, que é primordial. Então, a pessoa, um homem, no caso, vai marcar a consulta com o urologista, vai até o consultório, vai ter aquela conversa que é a anamnese. Não pode esconder nada, viu? Tem que contar tudo. Até as biritinhas que toma tem que contar. Faz parte, né, doutor? Tem que contar tudo. Se sabe do histórico familiar, que é importantíssimo nessa questão do câncer de próstata e de outros tipos de câncer também. Depois da conversa, o exame do toque retal é feito em consultório mesmo. Sim, fazemos ali na hora. E logo após a anamnese, a nossa conversa. E daí sim, depois do toque, o doutor vai ver a necessidade, vai passar o exame de sangue, o PSA, e também outros exames. Quais são os outros exames que podem ser solicitados? Podemos pedir ultrassom, tomografia, ressonância e biópsia. Isso daí é um degrauzinho que vai subir, porque se o paciente não tem, por exemplo, vamos usar aqui uma biópsia, ele é um exame invasivo, desconfortável, não doloroso, porque pode ser feito com sedação, mas ele é desconfortável e ocupa bastante tempo, tira você do seu dia a dia, tira você do trabalho. Então, alguns exames nós deixamos quando vem vindo uma suspeita. Se a pessoa chega lá não tem suspeita nenhum, você pode parar nos exames preliminares e não ficar atravancando a vida do seu paciente, dessa pessoa que tem vida social, vida profissional, e ele fica parado em lugares aí fazendo exames e ele tendo que ir trabalhar. Então, detectou-se que essa pessoa está com todas as características de normalidade, você fez a identificação, checou a pessoa, paramos aí. Vamos para o próximo ano. Vamos chamá-lo para que todo ano ele venha. Agora, o novembro azul, são todos os anos, todos os meses do ano. Exatamente. Eu diria que, para nós urologistas, nós temos 12 meses de novembro. Os outros são detalhes. Então, detalhes de nomenclatura. Então, o que nós temos que fazer? Conforme a gente vai percebendo que essa próstata ou essa queixa do paciente merece uma investigação maior, a gente vai evoluindo nos exames, e que daí a gente fala assim, eu sei que eu vou causar um pouquinho de transtorno no dia a dia da pessoa, mas é necessário para que eu possa dar um diagnóstico correto para ele. Ou seja, são exames com indicação, dependendo do histórico do que o paciente apresenta para você. Né? Aí vai ter a indicação correta. Por isso que é importante a gente abrir o parênteses aqui e falar para os homens, não é, para as mulheres, enfim, para todo mundo, não é? Porque junto com o homem sempre tem uma mulher que está envolvida na situação, que está lá ajudando na situação, não é? Em relação a esse medo de achar, quem procura acha, sabe aquela história? Que eu acho muita bobeira nos dias de hoje, com o conhecimento que a gente tem, com a abertura que a gente tem, com a internet, com todo mundo aí, não é, globalizado, o homem fala, mas quem procura acha. Se achar no início, melhor ainda. Então, quem procura acha, e tem que achar mesmo, por isso que a gente bate na tecla. E esse novembro azul, ele veio realmente, o doutor disse que para os urologistas todos os meses são novembro, por que ele quis dizer isso? Que o novembro azul é uma campanha
não é? Que as pessoas acabam lembrando mais do câncer de próstata. Mas não necessariamente você precisa ir ao urologista só no mês de novembro. Você pode escolher o mês que você quiser, o dia que for mais tranquilo para você, mas anote na sua agenda, anote lá, não é, no seu celular. Por quê? Eu costumo dizer que a vida tá tão rápida, tá tudo tão rápido que você acha que você foi ano passado e na verdade já faz 2, 3 anos que você foi e você não tá indo direito fazer o seu check-up, o seu acompanhamento. Então o importante é esse comprometimento pelo menos uma vez por ano e a campanha traz isso, Novembro Azul, para despertar isso nos pacientes, não é, doutor? Exatamente. E até como um lembrete para os homens. Marca um mês, seja qualquer, por exemplo, às vezes muitos, eu falo assim, todo mês do seu aniversário, isso, você vai em todos os seus istas, vai no ginecologista, cardiologista, urologista, oftalmologista. Faz a varredura lá. Faz a varredura, porque você falou, esse é o mês do meu aniversário. Será que eu fui lá? Será que eu não fui? Será que isso? Não, faz um checklist. Pronto. Pegou o mês do seu aniversário, faz tudo e pronto. E toca o ano e deixa as coisas acontecerem. Ótimo. Assim você faz por associação e não deixa, não é? Aí esquecer nada, tá? Tratamentos em relação ao câncer de próstata evoluiu bastante. Em relação a efeitos colaterais, mais ainda, né, doutor? Evoluiu bastante. No começo, até comentei que no começo da minha carreira, há 30 anos atrás, que 40 anos atrás, a gente tinha muito limite de tratamento, porque não tinha. Hoje nós temos a cirurgia, é uma delas, o tratamento com radioterapia, hormonioterapia, um monte de táticas que você pode oferecer cura. E vamos por, há pouco tempo atrás nós tínhamos a cirurgia da próstata, prostatectomia radical, que era uma cirurgia aberta, fazíamos pelo abdômen, e ela deixava bastante sequela. E uma cicatriz considerável. Uma cicatriz, né? Umas consequências, uns colaterais ali. Depois evoluiu-se para o vídeo. E com o vídeo são 4, 5 furinhos no abdômen. E agora temos a robótica, que também são 3, 4, 5 furinhos no abdômen, só que com uma magnificação, uma imagem enorme e umas exatidões de controle, de operar e andar por onde você tem que andar mesmo. E com isso você tem uma incidência de efeitos adversos, ou seja, as sequelas diminuem significativamente do que era para a cirurgia aberta, porque é agora por vídeo e muito melhor ainda pela robótica. Aqui em Limeira já se faz robótica, doutor? A robótica nós fazemos por vídeo aqui. Certo. A robótica nós não temos esse aparelho. Então nós levamos o paciente, seja para São Paulo, para Campinas. Mas já tem possibilidade perto, sim, aqui Campinas é pertinho. Aí eu levo para São Paulo, para Campinas, a critério do paciente, onde ele tem preferência. Operamos lá e depois ele volta para cá e a gente continua cuidando dele. Só precisamos do aparelho. Em breve, acredito que vai aparecer um aparelho aqui em Limeira e logo estaremos também fazendo a robótica aqui em Limeira. O doutor disse que o avanço de uma técnica cirúrgica para outra é consideravelmente absurda em relação aos riscos que o paciente corria com efeitos colaterais, né? O tratamento pode ainda trazer complicações, mesmo com toda essa tecnologia? Alguns, sim. A gente tem que avaliar, por exemplo, comorbidades. Se a pessoa tem cardiopatia, tem diabetes, tem problema de pressão, obesidade, tudo isso contribui. E o fator idade, se ele tem 50, 60, 70 anos, tudo isso contribui para os efeitos adversos desconfortáveis. Vamos pôr dessa forma. Num indivíduo jovem, então, usar novamente a mesma frase, no garotão de 45, 50 anos, que infelizmente apareceu a doença e temos que resolver, quanto mais a gente for tecnológico, se a gente tiver possibilidade de fazer de uma forma robótica, os índices de complicação serão muito menores. E ele vai ter a vida dele normal. Ele simplesmente vai continuar vivendo aí normal, vendo a família crescer, trabalhar, tudo, nada muda na vida dele. Às vezes eu falo assim, foi
20 dias aí. Foi uma fase. Uma fase. Uma tempestade. Exato. Aí de 15, 20 dias e você mantém sua vida normal. Tão rápido assim? 15, 20 dias? Com a robótica? Com a robótica, até menos. Fez a cirurgia? 24 horas, às vezes, a gente dá alta já. Você tá brincando? Com 24 horas. Interna, vamos pôr assim, a gente interna agora às 7 horas da manhã, opera, amanhã às 7 horas da manhã estamos dando alta. Eu falo que a tecnologia é a favor do nosso, da nossa saúde. É. Agora, por vídeo também é rápido. Também é rápido, tal qual. Podemos fazer em 24 horas por vídeo, fazer a alta hospitalar em 24 horas, raramente 48, dependendo da comorbidade do paciente, mas é rápido também. A gente percebe pela técnica que quando a robótica, estatisticamente, os índices de complicações são menores. Agora, junto com qualquer tipo de cirurgia que for indicada no caso, tem que fazer hormonioterapia, tem que fazer radioterapia, ou isso vai ser indicação e é muito individual para cada caso? Quando a gente pega na fase inicial, ele sai curado do hospital. Só com a cirurgia? Só com a cirurgia. Sem passar por nenhum outro tipo de tratamento, de intervenção? A gente acompanha, porque a doença, a gente não sabe como ela vai evoluir para cada paciente. Sim. Mas, estatisticamente, fez a robótica, às vezes eu até falo assim, o senhor já está saindo curado daqui. Tem como a gente classificar essa fase inicial para as pessoas poderem ter alguma coisa mais tátil para entender, doutor? Quanto tempo de sintoma, mais ou menos? Ou não tem sintoma, aí está no início? Ou se começou a ter sintoma, já não é mais início de câncer de próstata? Como é que funciona isso? Não seria pelos sintomas, seria pela biópsia. Seria pela biópsia, o grau de agressividade do tumor na próstata. Porque existem vários tipos de tumor, né? Existe como ele se comporta. Se você pega no começo, está somente na glândula, você tirou a glândula, resolveu o problema. Acabou. Se ele começa a ter raízes ao lado, atingiu a cápsula, atingiu um gânglio, ou tem a distância, tipo no pulmão, no osso, são comportamentos que você tem que indicar o melhor tratamento. Aí, não necessariamente você vai resolver só com a cirurgia, porque ele tem uma distância. Então, aí a indicação, às vezes, radioterapia e, às vezes, hormonioterapia e também, às vezes, um pluri. Vamos dizer assim, você começa com a cirurgia, diminui massa tumoral, conforme a situação. Cada paciente vai ter uma indicação, né? Mas você pode diminuir massa tumoral com a cirurgia e depois atuar com exames, com tratamentos colaterais, tipo hormonioterapia, para pegar focos à distância. Ou seja, por isso que é importante fazer o seu acompanhamento anual. Exato. Porque a chance de você descobrir no início, quando você vai certinho ao médico anualmente, é muito maior. Exato. Né? Aí faz cirurgia, acabou. Não tem mais com que se prevenir, né? Com que se preocupar. Agora, a radioterapia e a hormonioterapia, elas são feitas concomitantemente? Ou primeiro é uma fase, depois a outra? É tudo feito em hospital, doutor? Esse aí, vamos por aqui, já que nós somos de Limeira, ali no Centro de Oncologia de Limeira. No COL, junto na Santa Casa. Junto com a Santa Casa, ali é um bom lugar de tratamento de radioterapia e hormonioterapia. E, às vezes, conforme o quadro clínico do paciente, você pode fazer associação, ser um, ser outro, ou fazer os dois ao mesmo tempo, vai depender do quadro clínico do paciente, ou a parte evolutiva da doença, o estágio da doença. Outra questão que eu acho que os homens têm muito medo em relação quando tem o diagnóstico de câncer de próstata e tem que fazer a cirurgia, é a questão da disfunção sexual. Porque antigamente, com a cirurgia aberta, era muito mais comum o paciente ficar com uma disfunção erétil do que hoje em dia com as tecnologias atuais. É isso, doutor? Esse é o ponto. Com o vídeo, com a cirurgia, a gente tinha um índice de disfunção erétil importante, não só da disfunção erétil, como a incontinência urinária. A pessoa ficava perdendo urina constantemente, tal qual uma torneira mal fechada. E fica escorrendo. E isso compromete demais a qualidade de vida, social né? Dele, a autoestima, tudo. Até a produtividade no trabalho. E a produtividade do trabalho. E também, então, as duas mais importantes seriam a incontinência urinária e a disfunção erétil. Podendo ela ser total, escapar total ou disfunção total,
ou parcial. Existem tratamentos para tudo isso daí. Mas com a cirurgia aberta, a incidência era muito grande. Dos dois, tanto da incontinência quanto da disfunção erétil, principalmente conforme a faixa de idade. Com o advento do vídeo, já melhorou significativamente. E com a robótica, mais ainda. Não é estatística zero, mas a gente diminui de 80%, 90% para 20%, 30%. É muito considerável. É muito. E para um indivíduo jovem, estatisticamente, às vezes eleva a vida sexual dele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma cirurgia comum. Agora sim, você guardou aquele termo, estilo de vida? Vamos falar sobre isso. O que o estilo de vida tem a ver com o câncer de próstata ou com outros tipos de problemas que a gente possa ter, doutor? Quase tudo. 80% dos nossos cânceres, em geral, estão vindo o que achava que era tudo genético, que era da família, que era isso, que era aquilo. Se o meu pai teve, se meu irmão teve, meu tio teve, eu vou ter também. Uhum. Então, isso daí caiu por água abaixo, porque não é só isso. O estilo de vida é o que está tendo mais incidência de aparecimento do câncer. Primeiro detalhe, obesidade. Obesidade, todo mundo fica olhando a obesidade do ponto de vista estético. Porque ele é gordinho, porque a roupa não cai bem, porque marca aqui, marca ali. É o menor problema. É o menor problema. E ela é multifatorial, porque a hora que a pessoa tem uma obesidade, não é só parar de comer. E suas glândulas? E seu hábito de vida? Você tem atividade física? E não podemos esquecer que o ser humano é um animal de movimento. Nós não precisamos ser campeão de Limeira, o medalhado, atleta, não tem que ser atleta. O medalhado, né? Nós não precisamos ser medalhado, importa que nós façamos movimentos. E não precisa ser academia, porque, mas Darcy, eu vou gastar dinheiro com academia, eu não tenho dinheiro para isso. Não, movimente-se no seu trabalho, vai na padaria a pé, vai fazer isso, vai a pé. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Não deixe ganhar peso, porque a obesidade é a doença mais comum de agredir o paciente. Não, eu estou falando de câncer, mas temos as cardiopatias, os derrames, os infartos aí e tal junto. Mas como não é o foco, então obesidade. Segundo, o estilo de vida, movimentação. Terceiro, alimentação. A pergunta que fala assim, mas Darcy, quando eu estou conversando com o meu paciente, Darcy, mas como eu vou mudar? Fala, você não vai conseguir mudar. Porque o boi com hormônio, a galinha com hormônio, o peixe com hormônio. Consequentemente, se a galinha tem hormônio, o ovo também tem hormônio. Exato. E os alimentos, os vegetais, tudo tem os defensivos, que têm substâncias que vão vir para dentro de nós. E são agressivas, né? E são agressivos. Então, você fala assim, mas Darcy, como que eu faço? Não faz. Nessa vida atual, não. Você tem que fazer o contraponto. Não engorde, não coma em excesso e elimine, ou seja, faça atividade física. Então, já que no planeta Terra nós não temos como escapar, eu diria assim, compense. Bom senso. Bom senso. Aí a gente dá voltas, aí a gente volta em qual palavra? Que me persegue a minha vida toda? Equilíbrio. A minha vida não, a nossa, né? Isso. Porque há tanto tempo conversando com especialistas, com profissionais da área da saúde, essa experiência que eu pude adquirir em vários, aliás, se não for 100% de todos os assuntos, a gente dá voltas, a gente quer saber, a gente conhece, a gente adquire conhecimento que é importante pra gente não ter preconceito, pra gente poder tomar, não é, essa virada de chave, ter atitude, mas o equilíbrio tem que prevalecer, não é, doutor? O equilíbrio é o ponto. Nós, infelizmente, agora, e nós que vivemos aqui em grandes metrópoles, nós não temos como sair. Como que eu vou criar um frango dentro no meu quintal? Tudo orgânico. E a gente tem a opção orgânica, mas para a maioria da população, e até para a gente, é
inviável, porque o custo dos alimentos já vem aumentando. Do orgânico aumentou ainda mais. Então, se você pode, ótimo, parabéns e boa sorte. Agora, para a maioria da população que não pode, isso que o doutor Darcy está falando é senso. É um senso comum que a gente tem que ter. Então, não comer demasiadamente, isso. Não é? Mas vai comer tudo isso que tem esses aditivos químicos, os hormônios, enfim. Mas, por outro lado, como é que eu faço para melhorar? Atividade física diária, não é? Vou andar num parque, vou para o meu trabalho e vou voltar de bicicleta, sei lá. Estou inventando aqui as mudanças de hábito que a gente pode ter, não é? E diminuição de açúcar também é importante. E isso a gente pode fazer, né, doutor? O câncer... É verdade isso, que o câncer se alimenta de açúcar? Ele come açúcar, é a comida dele. Olha isso. O câncer, a comida do câncer é açúcar. Ele precisa do açúcar para ele sobreviver. É ali que ele tira energia. Não é lá do azeite, não é lá do arroz e feijão. Da banha. Bife, da banha. Não, ele quer açúcar. Porque aquela comida que você comeu vai virar açúcar, que depois ele vai querer comer, que é ele que vai prevalecer. Ele quer tudo para ele. E o câncer, ele quer ter vida própria. Só que eu costumo falar que ele é burro. Por quê? Ele quer ter tanto a vida própria dele que ele mata o hospedeiro. Só que quando ele mata o hospedeiro, ele morre junto. Mas ele quer destruir. Ele é egoísta. Ele é cruel. Ele quer ter vida própria. E ele é desorganizado, porque ele não tem função. Então ele destrói, emagrece, come a gente. E com isso, aí vem as tragédias, o óbito e tudo isso daí. Outra questão, já que a gente está falando de estilo de vida, de mudança de hábito, tabagismo, né, doutor? Tabagismo. Consumo de álcool em excesso. Álcool. Tudo isso vai... E nós estamos num ambiente poluído. Os nossos ares têm fumaça, tem queimadas, tem isso, tem indústrias, tem isso. Mas não temos como fechar isso. Radical livre o tempo todo, né? Radical livre. É agressão à célula. Os radicais livres, eles que agridem a célula. E a célula, uma hora ou outra, ela não suporta mais. Tira do lugar, volta no lugar. Tira do lugar, volta no lugar. Chega uma hora que ela fala assim, cansei. Ela enlouquece. Ela enlouquece e ela fica lá. E aí aparece uma célula deturpada e daí ela evolui para essa linha. E aí a gente come um docinho, come um isso, come aquilo, e tem o açúcar salgado, que são as massas. Não como açúcar, doutor, eu como... Mas na hora da digestão, vira mas açúcar. Eu gosto de pizza, eu gosto de macarronada e tudo isso é salgado, sim, salgado na língua. Mas aqui dentro ele vira açúcar. E quem é que quer o açúcar? O câncer. O câncer. Doutor, tem pergunta aqui pelo nosso chat do YouTube. Gratidão a todos que estão aqui junto com a gente. Débora Kine, querida, KineCast, tem também aqui na nossa Rádio Podcast. Parabéns, viu? Para Débora e pro Tiago, um casal maravilhoso. Acompanhe a programação aqui da Rádio Podcast, vocês vão se surpreender, tá? A Débora pergunta se tem casos de câncer de próstata que não vão precisar de cirurgia. Que não vão precisar de cirurgia, a gente tem alternativas. Por exemplo, quando a cirurgia e a radioterapia, estatisticamente, eles têm o mesmo índice de cura. Certo. Porém, os dois têm margem de erro, de falha. Erro não, desculpa. De falha. E ela pode recidivar, voltar. Então, é a hora que, junto com o paciente, a hora que a gente dá a notícia, a gente fala das alternativas e expõe. E deixa o paciente decidir. Decide junto. Ele decide junto, família, médico e paciente. Doutor, estamos chegando nos minutos aqui finais, mas a pergunta que eu preciso fazer para o doutor Darcy é a seguinte. O doutor Darcy atua como urologista há 40 anos aqui na cidade de Limeira e também, um pouco menos do que 40 anos, com a medicina integrativa. Nos seus pacientes, você sugere, dependendo do caso, unir todas as técnicas da urologia juntamente com a medicina integrativa
para ter mais sucesso no tratamento? Sim, faço isso daí porque o foco é o paciente. O foco é não dar chance para a doença. Então, às vezes a gente associa situações que possa atenuar, não existe a palavra impedir. Em medicina, o 100%, o impedir, são palavras pesadas. Mas atenuar, evitar, diminuir proporção, probabilidade, isso tem jeito. E isso a gente faz para que o paciente tenha a melhor qualidade de vida possível. E trazer mais qualidade de vida para esse paciente, porque a partir do momento que você dá um diagnóstico, independente do tipo de câncer, aqui a gente está falando hoje do câncer de próstata, você deu um diagnóstico para um paciente de câncer de próstata, todas as pessoas que eu já conversei que tiveram esse diagnóstico tiveram a mesma sensação: eu vou morrer. A primeira coisa que vem na cabeça, o chão se abre, cai tudo, passa um filme na cabeça em segundos e fala: eu vou morrer. E agora? O que eu vou fazer? Né? Então, aí depois respira. São as fases, não é, que a gente passa quando a gente recebe uma notícia que balança com a gente realmente, que nos coloca à prova de muita coisa, né, doutor Darcy? E graças à medicina, à tecnologia, ao conhecimento, não é, desse profissional maravilhoso, aí sim vem aquele aconchego, aquele abraço que vocês têm que fazer isso com o paciente, falar: peraí, vamos lá, agora é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E também trabalhar muito o emocional desse paciente. Já tem estudos, não é, competentíssimos, comprovando que a parte emocional, a parte psicológica do paciente com o diagnóstico de câncer, se estiver bem trabalhado, realmente a chance de cura é muito maior. E também o estresse, essa ansiedade que você está dando, o estresse mexe na nossa imunidade. Olha aí. E a nossa diminuição de imunidade é a melhor coisa que o câncer quer. É o caminho, é a porta porta de entrada, né? Ele não quer ver nenhum policial na frente dele. A imunidade são os nossos policiais. Eles falam: aqui você não entra, aqui não entra, aqui não entra, destrói isso, destrói aquilo. São os policiais que nos protegem. No entanto, se você tira os policiais da frente, o bandido vai andar, o câncer vai andar. E o fator estresse, ansiedade, estresse de qualquer tipo de estresse, não só pela própria doença, mas esse estresse que a gente vive fica minando a nossa imunidade. E aquela célula que está ali, não tem ninguém para tomar conta dela, ela faz as barberagens dela. Outra questão: estamos vivendo um pós-Covid, uma doença que pegou todo mundo de surpresa. As pessoas achavam que tinham controle de tudo, aí veio um negócio microscópico que a gente não enxerga a olho nu, só por um microscópio mesmo, para falar: peraí que aqui ninguém manda em nada, né? Covid tem relação com câncer de próstata ou não? Não, o Covid não tem relação com o câncer de próstata. Mas para fazer um tratamento agora de anti-estresse, existe o pós-convida. Adorei. Pós-convida. Verdade. Isso não foi eu que criei, em aulas eu ouvi. Então, o Covid, você que está estressado, olha, deixa eu até olhar lá. Você que está estressado, preocupado com os nossos problemas, trabalhos. Com os boletos. Boletos. E o Covid, a pandemia e tudo aquilo lá. 1.353 doses de vacina. E ali, olha lá, o Covid-19. Então, eu convido você para fazer Convida 23. Tira o Covid-19 e põe Convida 23. E atua. E nós, com isso, você pega esse fio da meada, supera os estresses, o qual não é fácil, não estou dando nenhuma fórmula para tirar o estresse, mas eu estou falando para você que tem Convida. E aí cada um tem o seu jeitinho e vamos nos recuperar e vamos com isso atenuar estresse. A imunidade melhora e minha imunidade briga com as minhas doenças. E no caso, hoje nós estamos falando de câncer de próstata. Então, você está atenuando a probabilidade de você ter um câncer de próstata. Fácil, né? Não é fácil, mas tem jeito. É isso aí que eu quero deixar. A teoria é fácil, o caminho é árduo, mas a gente precisa percorrê-lo. Não tem como a gente fugir.
Não é verdade? Quer ter mais conhecimento também, não é? O doutor, ele posta pouco, porque ele é tão requisitado que ele fica com medo de não conseguir atender todo mundo, mas ele tem lá o Instagram, se você precisar mandar um direct pra ele, tá bom? É @Darcy_Schiavon_de_Abreu. Já apareceu escrito por aí, não é? Durante o nosso podcast, ó, @Darcy_Schiavon_de_Abreu. É o nome do nosso querido, não é? Entrevistado de hoje, nosso querido urologista e também que atua na medicina integrativa. Então, se você quiser saber mais sobre essa questão da medicina integrativa, o doutor vai trabalhar a falta de vitaminas, não é? Os hormônios, se eles estão na dosagem certa, vai fazer uma série de perguntas pra você, não é? Porque tem gente que se cansa de qualquer coisa, tá sempre cansado, tá sempre estressado. Então, às vezes, precisa de alguns ajustes, né, doutora? A medicina integrativa veio pra isso, né? Veio para isso, atuar antes da doença. Esse é o foco da medicina integrativa. É atuar antes da doença e quando já começou, regeneração. Tem um déficit de uma vitamina, déficit de uma proteína, você repõe, regenera, simples assim. Ou seja, é acompanhamento e aquela, sabe aquela sintonia? Não é? A sintonia que vai ter que o doutor Darcy sabe muito bem o foco, onde ele vai buscar para poder trazer de volta essa sintonia para nossa vida. Ai, quero convidar você, não é? Às 6 horas da tarde tem bate-bola com Tubarão, de segunda a sexta-feira, para você que gosta dos campeonatos de futebol, quer saber dos resultados, quer saber dos comentários. Então, hoje às 6 da tarde tem bate-bola com Tubarão. E tem também às 9 horas da noite a Hora do Esporte, com o nosso querido Jed Gazotto, trazendo aí personalidades, pessoas que praticam, não é? Atividades físicas, atividades mais diferentes, inusitadas, para você saber um pouquinho mais desse mundo e muitas vezes acabar, não é? Se instigando, se inspirando a começar uma nova atividade física. Conversamos hoje no nosso Além da Saúde com o Dr. Darcy Schiavon_de_Abreu, urologista, também trabalha na medicina integrativa. Falamos sobre o Novembro Azul, não é? Que é o mês de prevenção e conscientização do câncer de próstata. É sempre um prazer conversar com você. Foi mais uma honra, não é? Um dia memorável aqui do nosso estúdio, do nosso Além da Saúde, poder recebê-lo. E gratidão pela sua disponibilidade. Parabéns pelo trabalho, doutor. Fabiana, eu estou sempre disponível para você. Gratidão. Seus programas são extremamente produtivos, repercutem acentuadamente, quero dizer isso, porque lá no consultório, eu vi o senhor lá, eu vi o senhor lá, eu vi o senhor lá com a Fabiana. Então, saiba que você tem uma repercussão fora do comum e eu fico feliz com isso, porque a minha função é bater de frente com a doença. Então, tem algumas que eu não consigo vencer, mas estatisticamente a maioria está dando certo. Graças a Deus, né? E pelo seu profissionalismo. Beijo no coração, excelente semana. E você que nos acompanhou no nosso Além da Saúde, juízo, mas não muito, excelente semana. Cuida aí do coraçãozinho, das emoções, da atividade física. Prestou atenção? Às vezes a gente precisa escutar mais de uma vez os conselhos, não é? E os ensinamentos, porque a gente aprende por repetição. Não são só as crianças que aprendem por repetição, não. A gente também. Aliás, o ser humano, em qualquer época da vida, aprende por repetição. E quanto mais a gente escuta coisas boas, a gente vai interiorizando isso também. Tá bom? Fica aí a nossa dica. Pra você, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Beijo instalado no seu coração. Até segunda que vem. Tchau, gente! Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.